O tema da aula de hoje, nós vamos tratar de competências e habilidades no processo de ensino. É preciso que vocês compreendam que há uma diferença. Quando tratamos de competências e habilidades, nós temos duas situações a serem consideradas. Uma das situações é dentro do processo de ensino e a outra situação é no processo de aprendizagem. Para o aluno, nós tratamos de competências e habilidades no processo de aprendizagem. Mas quando falamos na formação de professores, nós falamos de competências e habilidades no processo de ensino. Como ensinar? E a didática nos dá isso. A didática nos ensina o fazer pedagógico. Como é que é esse fazer pedagógico? E aí é preciso que vocês compreendam como que trabalha com competência e com habilidade para que possa ter os melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá. O que é competência? Primeiro vamos compreender o que é competência, depois vamos compreender o que é habilidades, mas sempre lembrando que nós estamos aprendendo a um fazer pedagógico. E aí é que nós estamos. A didática vem nos ensinar, neste momento, como que nós, professores, temos que agir para que tenhamos bons resultados no ensino. Competência é um conjunto de qualificações que credencia um profissional a exercer eficazmente uma determinada função. Então, nós direcionamos essa competência a esse processo de ensino. Então, como que é competência? É saber, é ter conhecimento de tudo aquilo que eu vou ensinar e para que depois a habilidade possa me instruir da forma de como é que eu devo fazer. Mas nós vamos focar aqui, a aula de hoje, em Philippe Renaud. Ele determinou 10 competências para o processo de ensino. Como também vocês verão que ele também tem 10 competências no processo de aprendizagem. Lembrando novamente que nós estamos tratando de ensino. Primeira, qual que é a primeira competência? Organizar e dirigir situações de aprendizagem. O que nós queremos ver? O que ele quer dizer com isso? É que nós temos que organizar todo o conteúdo antes do planejar. O que é que o meu aluno precisa aprender? De que forma que ele vai aprender? Como é que eu vou passar aquele conteúdo de forma que ele tenha melhor assimilação e que possa ter uma melhor aprendizagem? Então, nós vamos selecionar, nós vamos verificar quais são os recursos que nós vamos trabalhar para que aquele aluno melhore cada vez mais. E lembrando bem que é muito interessante observar as técnicas. Que técnicas que nós precisamos ter para desenvolver a capacidade intelectual dos nossos alunos, cognitiva e intelectual dos nossos alunos. É preciso que a gente selecione com cuidado e para que ele também, no processo do aprender, ele desperte também o desejo cada vez mais de seguir, de dar continuidade. Porque muitas vezes pode ocorrer que a gente seleciona aquele conteúdo que às vezes é tão enfadonho para o aluno, porque nem tudo aquilo é que a gente tem uma facilidade ou um gosto, a satisfação para aprender, né? Mas é preciso que a gente utilize técnicas para que a gente possa dar esse estímulo. Então, é preciso ver isso com muito cuidado. Então, o bom professor, aquele professor competente, ele verifica tudo isso no processo do ensinar. Na medida em que ele organiza o plano dele, ele verifica que técnicas que eu vou utilizar para estimular o meu aluno. Então, sempre perguntem isso. Coloquem coisas interessantes, estimulem a pesquisa, estimulem as pesquisas, que é muito interessante para o aluno.
né? Estimule as relações dentro da sala de aula, as relações harmoniosas dentro da sala de aula, para que ele sinta que aquele ambiente é a extensão, talvez, até da casa dele, né? Ou a extensão é a socialização. Ele está dentro de uma sala de aula, ele tem que socializar, ele tem que se estimular, se motivar para o ensino, e é preciso que vocês, professores, tenham essa competência muito bem alinhada. Administrar a progressão das aprendizagens. Vejam bem, é saber em que tempo é que eu vou ensinar. Quanto tempo eu preciso estabelecer para a aplicação daquele conteúdo? Aquela unidade de ensino, ela vai durar quanto tempo? Eu vou acelerar ou eu vou desacelerar de forma a ter uma situação mais favorável dentro de uma sala de aula? Então, é preciso organizar o tempo. Organizar o tempo para planejar, organizar o tempo para aplicar a aula, organizar o tempo para as atividades. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Vejam o que ele quer dizer com isso. Ele diz o seguinte, que é preciso que a gente tenha tudo muito bem estabelecido para que a gente possa, na sequência da aprendizagem, a gente possa verificar que há um conteúdo, há uma diferença entre ele e que eu não posso colocá-lo naquele lugar ali, mas que eu posso fazer um link daquele conteúdo com um outro que esteja lá na frente. Então, é preciso que a gente estabeleça essa diferenciação para que a gente possa evoluir o planejamento de uma forma sequencial. Estimular a aprendizagem individual e coletiva. São os trabalhos de grupo, são os trabalhos em que a gente vai colocar os alunos num processo de pesquisa dentro da sala de aula, né? Que eles possam se interagir, que eles possam fazer pesquisa juntos, para que eles possam também trabalhar tanto individual no processo do pesquisar individual, como pesquisar coletivo. Interessante também, são as situações que a gente faz de gincanas, por exemplo, né? A gente trabalha muito com gincana dentro das escolas. Por quê? Porque é uma forma de socializar o aluno e dele aprender com maior facilidade. É preciso que a gente verifique em quais momentos em que a gente possa estar introduzindo, evidentemente, que não vão estar colocando de gincana todos os dias dentro da sala de aula, né? Mas que a gente possa periodicamente colocar uma atividade como essa que possa interagir e que ele possa aprender junto. Acontece muito nas escolas, eu vi recentemente uma gincana de recolhimento de reciclagem. Veja bem, os alunos estão saindo nas casas para verificar aquele óleo usado, aquela revista que não foi utilizada, todo o material que é reciclado. Por quê? Porque eles estão aprendendo uma unidade em que discute meio ambiente, né? Então, é muito interessante que a gente crie essas situações, que são situações coletivas, que elas facilitam a integração e a sociabilidade. Estimular o trabalho em equipe, é exatamente isso que eu coloquei para vocês, né? Tá motivando os alunos a desenvolverem trabalhos em equipes, né? Para que não cresça uma criança que seja individualista, que ela não pense no coletivo, que ela saiba trabalhar em grupo, que ela pense, né, de que as conquistas dela tem um rumo e que esse rumo possa ser aquele em que busca um bem-estar de uma coletividade. Então, esse é um estímulo que nós, professores, temos que estar buscando dentro da sala de aula. É saber que nossos alunos, nesses trabalhos de grupo, eles podem desenvolver essa habilidade, né? A habilidade do saber trabalhar com o coletivo, trabalhar em equipe. Participar da administração da escola. Olha, é interessante, tem professor que se distancia da gestão, que se distancia daquelas questões e falam assim, isso não compete a mim, isso não é da minha responsabilidade. Não, nós educadores temos que abraçar a educação em todos os seus processos.
em todos os seus processos. Nós temos que abraçar a escola. E se abraçamos a escola, abraçamos a gestão, abraçamos a família, abraçamos a criança e abraçamos todo esse processo como um todo. Então, essa questão de falar, isso não é da minha responsabilidade, isso é uma falácia. E isso é deixar de ver qual que é o seu verdadeiro papel enquanto educador. Então, o que nós temos que fazer é o todo. Né? No momento em que eu sou educadora dentro de uma instituição de ensino, eu sou responsável desde aquela questão que se passa na porta da escola até o que está dentro de uma sala de aula. Então, é se envolver. Esse é que é o bom profissional. Informar e envolver os pais. Ter esse feedback com a família. Durante o processo de aprendizagem da escola, é preciso que a gente reúna uma semana a turma, 40 alunos, chama 40 pais para discutir os processos de aprendizagem de seus filhos. Chamem eles à escola, promovam uma situação em que envolva os pais. Isso é muito bom, isso é salutar, isso é benéfico, isso só tem a melhorar a qualidade do ensino. Então, é preciso que vocês, enquanto profissionais da educação, reforcem isso. Traga a família para dentro da escola. É importantíssimo que a família participe do processo de ensino de seus filhos. Então, é preciso que vocês criem essas situações. Umas situações que, às vezes, pareçam chatas, né? Ah, não vou fazer isso não, porque isso quem tem que fazer é a direção da escola. Converse, então, com a direção da escola, para que ela promova essas situações. Utilizar as novas tecnologias, né? É trazer sempre para dentro da sala de aula. Que tal trazer um filme para ilustrar uma aula do dia? Né? E daquele filme que eu trago para dentro da sala de aula, eu discuto com os meus alunos toda aquela problemática e toda aquela temática que envolve o filme. Isso é utilizar as tecnologias, saber aquele aluno que tem um computador em casa ou que tem um equipamento de multimídia que seja interessante para trazer dentro da sala de aula, levá-los também a vivenciar isso, né? Então, vocês também podem fazer isso, né? Então, essa competência que ela tem que ter desenvolvida, é saber que, é ter o conhecimento de que cada vez mais a gente tenha condições de levar outros equipamentos para dentro da sala de aula. Enfrentar os dilemas éticos e sociais da profissão, é aquilo que eu falei para vocês, né? Que é a relação entre a gestão e a profissão dentro da sala de aula. Administrar a sua própria formação continuada, estar fazendo treinamento o tempo todo, é estar lendo, é estar buscando informações. Habilidade. Então, a habilidade, como eu disse para vocês, competência é o conhecimento e habilidade é a forma do fazer. É como eu vou fazer. É a capacidade de transformar o conhecimento em ação e que resulta em um desempenho desejado. Habilidade, ela pode ser humana, técnica e conceitual. Habilidade técnica é saber aplicar o conhecimento especializado e procedimentos técnicos. É você saber aplicar todo aquele conhecimento do qual você foi capaz de adquirir. Habilidade humana é saber trabalhar com as pessoas por meio delas. Ficou um erro. Saber comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais. Estar trabalhando com os professores, né, com a direção da escola, trabalhando com todos eles de forma harmoniosa. Isso é saber interrelacionar com as pessoas. Habilidade conceitual. Saber trabalhar com as ideias, conceitos e teorias, que não basta somente eu ter o conhecimento, mas é preciso que eu saiba trabalhar com esses conceitos. Se relaciona com o pensar, com o raciocinar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas para a solução de problemas. Então, é eu ter o conhecimento, eu saber das teorias, eu saber dos conceitos e saber como é que eu vou aplicá-los. Então, mas deixo para vocês uma interessante reflexão
de Carlos Drummond de Andrade. Ele fez isso no momento em que ele escrevia para os netos e deixou também para seus netos e para outras crianças. Eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade de aprender, que lhes ensinasse a usarem bem a língua, a pensarem e a se expressarem com clareza. Eu queria uma escola que lhes ensinassem a pensar, a raciocinar, a procurar soluções. E antes que eu me esqueça, Deus que livre vocês de um professor incompetente. Ele deixou isso para os netos e para todas as outras crianças brasileiras. E isso é que eu quero deixar também para vocês. Reflitam. Qual que é o meu papel dentro de uma sala de aula? Lembre sempre que eu tenho um conhecimento, mas que eu tenho habilidades para desenvolver esse meu conhecimento. É preciso que eu desenvolva o conhecimento, a habilidade humana, a habilidade técnica, né, que acabei de colocar para vocês, e a habilidade conceitual. Então, é necessário que eu possa ter condições de trabalhar isso de forma muito bem articulada. Ou seja, lembrando, eu adquiri o conhecimento, eu tenho conhecimento, mas eu preciso aprender como aplicar este meu conhecimento. De que forma que eu aplico? E aí eu lembro que tem a habilidade que eu preciso me relacionar bem com as pessoas através da minha habilidade humana. Eu preciso aplicar muito bem as técnicas aprendidas para que eu possa ter os melhores resultados de aprendizagem com os meus alunos e posso cada vez mais buscar melhorar a teoria, o conceito, para que eu possa, de fato, ter uma aprendizagem de melhor qualidade dentro de uma sala de aula. E aí que eu digo para vocês, discutam entre os colegas, conhecidas as competências e habilidades, quais são as facilidades e dificuldades que encontramos na docência em sala de aula. Eu sei que elas são inúmeras, mas é preciso que a gente saiba diferenciar aquilo que nós não podemos levar para dentro da sala de aula. O momento em que eu sou pessoa e o momento em que eu sou profissional. Então, para encerrar a aula de hoje, vem o professor Miguel, para que a gente finalize o nosso módulo de didática. Olá, professor Miguel. Olá, vamos deixar um recado para os nossos alunos? Olá, pessoal. Estamos aqui, então, mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de letras e encerrando mais um módulo com a disciplina de didática, onde nós podemos perceber e aprender a questão das técnicas, conhecer o nosso planejamento, conhecer as nossas competências e habilidades. E esse grupo, essa equipe, com a professora Fátima, o professor Miguel, a professora Vanusa e a professora Alcina, nós estamos aqui, então, encerrando essa nossa participação, né, dentro desse bloco. Esperamos que vocês tenham aprendido a importância que a didática tem no nosso curso, na nossa vida e na nossa vida profissional. E finalizando, portanto, deixamos para vocês uma reflexão. Aprender a ser é mais importante do que aprender a ter.